Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? Para ouvir a palavra de Deus. Vai estar um pouquinho alto, irmão Antônio. Aqui tem um agradecimento à irmã Zuruália. Ela está agradecendo a Deus pela viagem do seu filho. Ele estava no exterior, então ele já retornou para o Brasil. Então ela está agradecendo a Deus pela viagem do filho. Aqui também tem um pedido de oração aqui, para Vânia, creio que é Vânia mesmo. Está enferma, está com dificuldade de andar. Nós vamos orar, tá? Nós vamos orar pela Vânia também, tá? E outras pessoas também que estão enfermos, né? Os irmãos estavam viajando, estou vendo eles aqui já, sabe? E se tiver mais alguém viajando, que Deus abençoe também a viagem de cada um. Tá bom, nós vamos orar. Irmão Elias vai retornando de São João del Rei, nós vamos orar por ele também, né? Hoje nós vamos falar. Esse ventilador aqui está muito difícil. Hoje nós vamos falar de um assunto que nós precisamos de ouvir, né? É claro que todo assunto que nós ouvimos aqui é importantíssimo, né? Mas cada dia que passa nós ouvimos mais a respeito das coisas que estão acontecendo e de muitas coisas que a maioria já passou por alto, né? E nós não queremos passar por alto nada. Nós queremos sempre estar atento a todos os avisos de Deus. Nós não queremos passar nada por alto, porque é só assim é que nós vamos chegar do outro lado da vida desse mundo, né? Porque se fosse, porque às vezes a gente fala assim, passar por outro lado, se fosse uma viagem daqui para um outro país da Terra, não seria tão difícil. Mas essa viagem daqui para outro mundo é difícil, porque só tem um guia, que é Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único guia, Ele é o único caminho, e Ele é a pura verdade, a mesma verdade que nós temos que crer, é que nos guia a esse grande guia. Então, nós precisamos de entender isso, que não é fácil. É fácil de ir para um outro país. Hoje está tão fácil para ir para qualquer país, se você quiser. Pega um avião aí, num instantinho você está em outro país. Mas só que para desse outro que nós estamos falando, não existe avião, não existe poder nenhum atômico, nem da ciência que te leva a esse país. Só o poder de Deus é que nos leva a esse lugar no qual todo ser humano almeja chegar. Mas somente os verdadeiros caminhantes, aqueles que realmente conhecem a palavra, aqueles que realmente estão fazendo tudo para viver a palavra, é que vão chegar lá. E não é apenas ter uma boa intenção de chegar, não, é obedecer. Nós temos que obedecer a palavra para poder chegar nesse lugar do qual todo ser humano almeja. Dificilmente você conversa com uma pessoa que perguntar para ele se ele quer ir para o céu. Todo mundo quer ir, né? Todo mundo, não existe, dificilmente, sabe? Eu creio que, não sei, pode até ter alguém, né? Mas eu acho que todo mundo, se perguntar, eles querem ir para o céu. Mas para ir para o céu tem um trajeto, sabe? Um caminho a passar. E a própria Bíblia diz que esse caminho é santo. O imundo não passará por ele. Então esse próprio caminho que o imundo não passará por ele, a própria verdade, o próprio Deus limpa a pessoa para passar nesse caminho. Então, para isso ele fez essa obra no Calvário, derramou sangue para limpar essas pessoas,
para andar nesse caminho. E nós queremos andar nesse caminho. E nós cremos que já está findando. Eu creio que brevemente findará o trajeto completo desse caminho. Nós estamos no fim desse caminho, sabe? E nós queremos chegar lá. E nós não podemos, como muitas pessoas às vezes desvalorizam tanto a palavra de Deus. A maioria hoje está assim. A maioria está desse jeito, desvalorizando a palavra de Deus, crendo mais em uma igreja do que na própria palavra. E hoje eu creio que nós vamos entrar em alguns assuntos aqui. E assim, é claro, irmãos, vocês têm que entender isso. Somente uns poucas pessoas entendem e conhecem esse caminho. A maioria vai passar por alto. A maioria vai passar por alto, sabe? Mas existe algumas pessoas que ainda vão chegar lá. Pelo conhecimento da própria palavra, é claro, sabe? Vocês têm que entender. Por quê? Que Deus nunca deixou o mundo sem uma testemunha. Você sabe disso, Deus nunca deixou o mundo sem uma testemunha. Desde que Ele parou de falar haja, Ele enviou testemunhas. Isso lá no início do mundo, quando o pecado entrou, Ele parou de falar a palavra haja, mas depois Ele colocou testemunha na terra. E as testemunhas de Deus sempre foi profetas. Então Deus nunca deixou o mundo sem testemunha. Mas para quem essas testemunhas? Para quem obedece a palavra. Para quem não obedece, não é testemunha para eles, sabe? Se torna um juízo, sabe? Um juízo para quem desobedece essas testemunhas que Deus coloca na terra. Então, mas existe exatamente, por isso que nós temos que entender sobre predestinação. Existe povo predestinado, não só hoje, mas sempre existiu. Esse povo sempre obedeceu a Deus, pelos seus profetas. Eu creio que eu devo ter anotado em algum lugar aqui, mas eu creio que está em Oséias. Deixa eu ver. Oséias, no capítulo 12 ali, no verso 13, está escrito assim: mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel. Está vendo? Quer dizer, por um profeta. Quer dizer, por que Deus coloca os profetas? Porque através dos profetas Deus fala com o povo. Se o povo obedecer, então aí sim, Deus guia o povo através dos profetas. Se não obedecer, então o diabo entra em ação na vida da pessoa e ele passa a ser um obediente ao diabo. Mas nós obedecemos Deus através dos profetas. Então, mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito. Deixa eu ler, porque eu anotei aqui, ficou até difícil para mim ler. Deixa eu ler aqui, no livro mesmo. Oséias capítulo 12. Eu creio que é Oséias mesmo. Oséias 12, verso 3. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Então, sempre é assim. Mas esses profetas vêm exatamente para tirar o povo de Deus da terra. Não incrédulo. Incrédulo não sai através de profeta. Incrédulo fica, e quanto mais eles ouvem a palavra de um profeta, mais eles afundam o incrédulo. O incrédulo é terrível. Mas o eleito agradece a Deus pelos profetas. Nós damos graças a Deus por Deus ter enviado um profeta. Porque se não fosse, nós estaríamos enrolados. Nós estaríamos pior do que nunca. Mas graças a Ele, Ele enviou um profeta e nós cremos e procuramos obedecer a mensagem desse profeta. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler, vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus
E depois, irmão Silas, eu falei com o irmão Silas que eu ia ler depois Lucas 21, mas depois da oração nós vamos ler no livro de Gênesis 6, do verso 5 a 7. Mas agora, antes da oração, vamos ler São Mateus 24, do 29 a 35, para a gente dar início a essa pregação. E Deus abençoa quem estiver nos visitando, que Deus abençoa também, tá? E também os irmãos através da internet, que Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos começar aqui no verso 29 de São Mateus 24 até o verso 35. Está escrito assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos orar. Lembrar das pessoas enfermas, como esse pedido de oração. Eu creio que quem está pedindo é porque tem fé. Talvez a pessoa não está aqui, mas quem está pedindo, creia que Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade e salvar qualquer pecador. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, mais uma vez nós estamos aqui pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. Meu Deus, nós estamos vendo, Senhor, o fim de todas as coisas, mas pela graça do Senhor, nós ainda estamos aqui, Pai, e que o Senhor possa nos ajudar nesse instante, Pai. Dá-nos a Tua graça cada dia, Pai, e revela a nós a Tua palavra. Toma conta de nós, Senhor, nesta hora, tirando todo o mal, Pai, toda tristeza, Senhor, toda angústia, meu Deus, todas as coisas que impedem o Senhor falar conosco, meu Deus, e dá-nos saúde espiritual, Pai, para receber a Tua palavra, e que o Senhor possa falar conosco, e nós possamos ouvir de bom grado, Senhor. Meu Deus, aqui está, Senhor, esse pedido de oração. Meu Deus, a Vânia, Senhor, que está com problema, com dificuldade para andar. Meu Deus, o Senhor é a nossa força. Meu Deus, dá ela força, Senhor, para que ela possa andar normalmente. Senhor, entre em ação na vida dela, Senhor. Meu Deus, para que ela possa andar normalmente. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que o Senhor está aqui, Senhor, para curar, para libertar as pessoas. Meu Deus, também, Senhor, se houver mais alguém que está doente, Senhor, aonde estiver, Senhor, que estiver ouvindo a Tua palavra, meu Deus, mesmo que não estiver ouvindo porque não tem condição, mas que o Senhor entre em ação em favor das pessoas que estão enfermas, Senhor. Meu Deus, e tira toda enfermidade, todo mal, para que essas pessoas sejam curadas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, também pelas pessoas que estão viajando, Senhor, ainda que estão nas ruas,
Meu Deus, como o irmão Pedro está pedindo pelo seu filho, Senhor, e família. Meu Deus, e outros que estão ainda viajando. Que o Senhor ajuda eles, guarda eles em todos os lugares. Que não haja nenhuma dificuldade para chegar em seus lares. No nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, também eu peço, Senhor, meu Deus, não deixa que haja nenhuma dificuldade em ouvir a Tua palavra, meu Deus, e que nós possamos estar aqui, Senhor Deus, com os nossos ouvidos espirituais abertos, Senhor, para ouvir a Tua voz, e que o Senhor fala conosco e nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, ajuda a todos nós, me ajuda também, Senhor, como pregador da Tua palavra. Meu Deus, entre em ação em favor dos Teus filhos. Meu Deus, que eu fale somente aquilo que está na ordem do Senhor, Pai. Meu Deus, que essa palavra que vai ser pregada, que seja aquela que o Senhor tinha em mente, Pai, desde antes da fundação do mundo. E o Senhor sabia que eu estaria aqui pregando, Senhor. O Senhor sabia que haveria alguém ouvindo, Senhor, e recebendo essa palavra. Meu Deus, assim eu peço por cada um de nós. Ajuda todos nós, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Ainda eu tenho São Lucas, mas não vamos ler agora. Mas eu quero ler ainda no livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 5, para os irmãos entenderem a mensagem que vai ser pregada. Ao ler essa escritura, os irmãos vão ver que existe período, porque às vezes a pessoa pensa assim, como foi nos dias de Noé, aí só entra aquilo na cabeça, entra aqui e sai aqui. Mas a gente tem que saber sobre os acontecimentos que aconteceu lá, que hoje acontece aqui também, e que a maior parte já tem passado, e muitas pessoas já morreram. Teve muitas pessoas que creram, já morreram salvos, e outros morreram incrédulos, e assim vai continuar dessa maneira. A maioria não crendo na verdade e morrendo incrédulo, mas aqueles que creem na verdade, que parte e vai esperar o momento da transformação, crendo na verdade, né? Então, vamos ler. Se os irmãos, não precisa dos irmãos abrir, eu creio que é muito melhor vocês olhar e ouvir, para os irmãos entenderem melhor, que eu vou ler bem compassado, os irmãos veem, a partir do verso 5, Gênesis 6, que está escrito assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, não era expressão, estava lá dentro, e Deus conhece todas as coisas, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, no coração de Deus também. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Está vendo? Aqui é o que eu quero mostrar para os irmãos, uma coisa aqui, que é o que está, e já aconteceu muito, uma parte disso na terra, e a maioria não sabe desse trajeto que houve lá, já aconteceu aqui, e acontece da maneira espiritual e as pessoas não sabem. E
o mundo acabando, 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 e as pessoas sempre pensando, mas não vai haver um rapto? Vai haver para aqueles que estão aceitando a palavra. E essa palavra é aceita no profundo do coração da pessoa. Não é só ficar aqui na cabeça, não. Se você receber a mensagem aqui na cabeça, logo, logo o diabo tira. Você tem que entender que ela tem que descer no coração, descer lá embaixo. Então, no verso, por exemplo, ali, no verso 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Só Noé e mais 7 pessoas, desde aquele momento que Deus falou aquilo. Não entraria mais ninguém na arca. Porque Deus sabe e conhece todas as coisas, sabe? E aqui é o que está acontecendo, desde há anos está acontecendo, e as pessoas não sabem como foi nos dias de Noé. Eles não sabem. E está relatado na mensagem, mas as pessoas não sabem. E nós lemos a escritura aqui, também falando a mesma coisa. Desde que, aqui no São Mateus, desde que entra a parábola, vocês notam que no verso 29 até o verso 31, está relacionada à grande tribulação. Desde a Segunda Guerra Mundial até a grande tribulação. Então, está relacionado aqui até esse verso. Mas, para nós, tem uma parábola. Aí, é por isso que Deus escreve da maneira que só Ele pode revelar. A palavra está escrita da maneira que Deus pode revelar. E Ele só revela aos profetas. Ele não revela a incrédulo. Ele só revela aos profetas. E os profetas passam essa mensagem para os eleitos. E os eleitos aceitam a revelação da palavra. Porque a revelação passa a vir para os eleitos do dia. E vocês notam que lá, aquela palavra que Deus falou, somente uma pessoa ouviu, que era Noé. Mas Deus já declarou para ele, falou assim, olha, todo mundo que existe, até os animais e as aves do céu, eu vou destruir. E você acha que foi de um dia para o outro? Não. Deus deu um prazo de 120 anos para fazer aquilo. Se vocês notar a era de Laodiceia, desde a era que começou até a hora que ela vai terminar, nós estamos dentro do prazo dos 120 anos. Que ela começou em 1909, no sentido do nosso calendário, né? Ela começou em 1909. Então aí você nota que são 3 gerações. Lá era 3 gerações. Deus não deixou completar 3 gerações, porque Noé fez a arca com 100 anos. Aí Deus logo que a arca, porque o importante, irmão, é o eleito estar pronto para sair. A destruição vem logo que o eleito estiver pronto. Lá, a arca ficou pronta com 100 anos. Não precisou de 120. Então, Deus logo pensou assim, então, já que a arca está pronta, os animais, Noé estava construindo, já estava lá na arca, os animais começaram a entrar. Logo que eles entraram, a porta fechou. E Deus enviou o juízo. E acabou com tudo que tinha. Hoje é a mesma coisa. O que está segurando os 2 profetas vir na terra? A noiva. Nós que não estamos prontos. E Deus está pedindo a pressa, porque Deus está irado com o mundo. E Deus é que está falando. Deus está desgostoso, Deus está irado. E a ira de Deus está... E Deus está querendo, apressa-te, apressa. Apressa quem? Para quem que Ele está falando? Para mim e para vocês. Tá?
E às vezes nós lemos a mensagem, ela só faz aqui, ó. Aqui, aí, passa para lá. Eu já li a mensagem. Mas não é isso. Você tem que entender a mensagem, não é ler a mensagem apenas. Você tem que entender a mensagem. Apressa-te. Deus está desgostoso, Deus está irado com o mundo, Deus está querendo destruir o mundo. Mas por que Ele não destrói? A noiva está aqui. Sabe? Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu lembrar aqui aonde eu li uma... Eu acho que eu li. Eu li na quinta-feira. Foi na mensagem. Numa mensagem aqui, ó. Escute bem aqui, eu creio que eu vou encontrar aqui. Só para os irmãos. Não é essa aqui não. Eu não li. Eu lembro que eu não li. Mas está numa mensagem aqui. Eu creio que é reconhecendo seu dia e sua mensagem. Deixa eu procurar aqui para os irmãos verem uma coisa aqui, ó. Escute bem aqui. Parágrafo 50 dessa mensagem. Escute bem aqui. O que está escrito aqui? Reconhecendo seu dia e sua mensagem. O dia de Deus e a mensagem dele. Reconhecendo seu dia e sua mensagem. Parágrafo 50. Os judeus em sua pátria esperando pela ida da pequena noiva, para que então Apocalipse 11 possa se cumprir. O que vocês entenderam? Aqui os judeus estão em sua pátria. Voltaram porque Deus levou eles para lá. Esperando pela pequena noiva, para que Apocalipse 11 possa cumprir. O que significa isso? Esperando para os 2 profetas descer para pregar para eles. Eles estão esperando lá. Eles não sabem que é 2 profetas, mas esperam que o Messias chega, e o Messias vai chegar através de 2 profetas. Que o Messias vai chegar para eles para pregar o Novo Testamento. E o Messias já veio e eles não sabem, mas o Messias chega pregando o Novo Testamento para eles. Só que o Messias chega através de 2 profetas. Enquanto isso não acontece lá, Deus está falando conosco, mostrando tudo, revelando tudo que pode, tanto, e às vezes nós olhamos mais, tudo é assim, o diabo às vezes quer tirar o foco verdadeiro da vida do cristão. Às vezes nós lemos como um caso desse aqui, aí nós preocupamos, e quando ele chegar lá? Você não deve preocupar com isso. Preocupa quando Deus chamar os eleitos. Eu estarei lá. Mas às vezes nós estamos preocupados assim, e quando esses profetas... Olha, você crê que você vai para o rapto? Então não preocupa com os 2 não, eles vão vir mesmo. Eles vão vir. Mas vão preocupar em estar pronto para sair antes que eles chegam lá. Porque eles vão descer. Eles vão estar lá. Mas, graças a Deus, que ainda Deus está falando conosco. Por isso que eu sempre repito, não com incrédulo, Deus está falando com crente. Verdadeiros através de uma mensagem. E os não verdadeiros não vai acreditar mesmo nessa mensagem. Os verdadeiros vão sempre piorar. Porque chega a hora, irmão, que isso é como uma desnatadeira. Na roça tinha sempre, se coloca o leite, logo o creme sai de um lado e aí o soro sai do outro lado. Então aqui é onde nós podemos dizer assim, essa mensagem é só para a nata do leite. O resto é leite desnatado. É para jogar fora. Tá? Não tem nada mais. Então não vai dar crédito a isso, porque não há predestinação para isso. Quem sabe predestinação para rejeitar? Então vai sair mesmo, vai embora e não aceita e coisa assim. Sabe? Por isso nós temos que ter esse cuidado. Às vezes nós podemos estar sentados aqui, ó, isso é Deus que livra todos nós. Nós podemos estar sentados aqui e não ter nada lá dentro. E se não tiver, logo vai embora. Vai embora, porque a própria palavra expulsa as pessoas que não têm nada. Jesus falou isso em São João 15.
Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Quer dizer assim, ó, eu sou a videira, eu dou vida a quem quer ter vida. Mas o meu pai tira tudo que não presta e deixa tudo limpinho para aqueles que têm vida dar mais fruto. Então, é isso que nós temos que entender. Isso, quem falou isso foi o próprio Deus. Quer dizer assim, não fica nada. Então, o que nós temos que entender, isso, a mensagem está aqui exatamente para nos colocar numa posição de arrebatamento. E já é muito mais tarde do que nós pensamos. Muito mais tarde do que nós pensamos. Então, deixa eu terminar de ler. Os judeus em sua pátria, às vezes eu tiro algumas palavras que está aqui, pelas trombetas, porque lá na frente os judeus não estão esperando pelas trombetas. Ele está esperando pela expiação, pela festa da expiação, porque as trombetas já tocaram e levaram Israel para a Palestina. Trombeta significa guerra, então eles já estão na Palestina, mas aqui eles estão esperando pela festa da expiação, porque a expiação está conosco. Nós estamos sendo expiados pelo sangue de Jesus Cristo. Ao crer na mensagem da hora, você tem expiação. Ele está lá como sumo sacerdote fazendo expiação para quem está crendo na mensagem. E para quem está rejeitando, não há expiação, há condenação. Tá? Isso é que nós temos que entender sobre a palavra. Então, por isso eu estou lendo exatamente da maneira aqui, passando pelas trombetas, porque lá na frente está dizendo, não é as trombetas, é festa da expiação. Trombetas já tocaram e eles estão lá, esperando pela ida da pequena noiva, para que então Apocalipse 11 possa se cumprir. A era da igreja tem cessado, escute bem, tá? Isso aqui que as pessoas não entendem, né? Os selos têm sido abertos, e o que prova que eles deixaram de fora em outras eras da igreja. E a mensagem tem sido dada, Israel em sua terra, aleluia. Está vendo? Quer dizer, pronto para a festa da expiação. Você viu o que? Vocês notaram a diferença aqui? Ó? Isso que às vezes as pessoas não entendem. Eu anotei aqui para mim expressar isso para os irmãos direitinho. Aqui, ó. Aqui, então a igreja está esperando, né? Então o Apocalipse para cumprir, a era da igreja tem cessado, os selos têm sido abertos, porque os selos foi aberto depois que a era cessa. E tem pessoas que não sabem o que é isso. A era cessa no sentido de Deus trabalhar com igrejas, a era pentecostal. Por que Apocalipse 3, verso 14 ali para frente, vocês notam que o Filho do Homem está do lado de fora? Porque o Filho do Homem, desde que Israel foi para a Palestina, Deus deu a comissão um mensageiro para pregar. Aquela comissão foi para o Filho do Homem andar dentro das igrejas. Talvez vocês não tinham entendido isso. Aquela comissão de 46 ali, foi para que o Filho do Homem andasse ainda dentro da era, até que ele fosse rejeitado para o selo ser aberto. Quem é que está entendendo? Vocês estão entendendo? Pois é. Tudo já aconteceu. É muito mais tarde do que nós pensamos. E às vezes nós pensamos assim, a mensagem é boa até para condenar. É muito boa até para condenar. Sabe? Ótima para condenar o mundo. Por quê? Porque ao rejeitar a verdade, as pessoas já estão condenadas. Não é questão de ir, de talvez ser, não. Rejeitou a mensagem, já está condenado. Jesus falou isso quando ele estava, tem a mensagem aqui, mas talvez não precise nem de ler. Jesus falou isso.
E ele falou relacionado aos judeus e os samaritanos, mais relacionado aos judeus. Ele disse: se vocês falar mal de mim, eu vou perdoar vocês. E por que ele ia perdoar os judeus e samaritanos? Porque os judeus foram cegados por ele mesmo. Deus cegou os judeus para que nós pudéssemos ter uma oportunidade. Então, por ele cegar os judeus, eles podiam falar mal dele o tanto que eles pudessem. Quando chegou na cruz, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles fizeram isso porque eles foram cegados. Mas Jesus disse: mas quando o Espírito Santo viesse de novo, através dessa coluna de fogo, e fizesse a mesma coisa, e a pessoa falasse mal, ele não tem perdão nesse mundo, nem no mundo vindouro. Qualquer palavra contra essa mensagem, a pessoa vai para o inferno. Não tem nada, não tem nada que tira ele. Aí se torna uma blasfêmia e a pessoa vai para o inferno mesmo por falar mal dessa mensagem. Essa mensagem é Deus falando com a pessoa. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos, assim está as mensagens aqui, mas eu estou lendo as mensagens, tá, para vocês, tá? Eu estou lendo, estou mostrando para os irmãos exatamente esse ponto aqui. Por isso que eu estou querendo, agora deixa eu pegar mais uma mensagem aqui. 70 semana número 3. Escute bem aqui, o que eu estou mostrando para os irmãos é isso aqui, ó. Desde nós já lemos aqui, deixa eu passar o parágrafo, talvez às vezes eu não leio. Perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte, aqui, que 221 diz assim: agora você sabia. Aí ele está falando, eu não preciso nem de ler aqui, mas aqui diz aqui, ó, em 1946, quando a bandeira de Israel, pela primeira vez, tremulou lá, né? Você sabia que no dia 7 de maio de 46, o anjo do Senhor apareceu para mim, no dia seguinte, aqui em cima, e me enviou para todo mundo para trazer um reavivamento? Na própria manhã seguinte, quando aquela bandeira foi levantada em Israel, assim que o sol se pôs naquela tarde, o anjo do Senhor apareceu aqui nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, quando vides a figueira brotar. Entendeu agora? Você entendeu a parábola? A parábola é essa, porque a parábola ali de 32 para frente estava relacionada à abertura do 7º selo. Jesus era o 7º dia, irmãos, entenda o que era Jesus. Jesus era a revelação daquele dia que eles não entendiam por 4.000 anos. Então aquela revelação apareceu e Jesus era aquela revelação, ali andando. E eles ignoravam, mas tem 6 dias, mas já eles ignorando o próprio Deus, porque já tem 6, já tem 6 dias, quem determinou os 6 dias? Foi Deus. Mas o próprio Deus que determinou os 6 dias estava andando ali. Quer dizer, aquele Deus que tinha determinado que o homem trabalhasse 6 dias, estava andando. E agora eles tinham que crer naquele Deus que estava andando. E aquele Deus, de vez em quando aparecia um que tinha revelação para entender. Como aquele Deus chegava em um lugar e trabalhando só no sábado. Não é por que ele só pregava no sábado? Porque aquele era o dia dele. Eu sou o Senhor do sábado. Então ele pregava no sábado. No Poço de Betesda, por exemplo. É isso que nós temos que entender, irmãos. Cura divina, por exemplo, e ali não foi só cura divina. Porque cura divina você encontra em qualquer igreja. A salvação é onde prega a mensagem da hora. Então, ali no Poço de Betesda, aquele mesmo Deus entrou passando por cima, e talvez tinha 2.000 pessoas, crianças e tudo mais, doentes e tudo mais. Ele foi numa pessoa que talvez lá no final,
E perguntou para ele, e um que andava, ele andava um pouquinho. Senhor, perguntou para ele, perguntou para aquele homem, você quer ser curado? Ele falou, eu quero. O problema é que eu ando menos do que os outros, tem pessoa que anda mais do que eu. E quando eu levanto que eu vou, o outro já entrou. E você sabe quem agitava a água era aquele mesmo Deus que estava andando ali? Era ele mesmo que agitava a água. Agora ele não precisava de agitar a água, porque Deus estava andando ali. Era ele andando e as pessoas não sabiam. Mas ele chegou naquele homem e logo repetiu para ele, mas você quer andar? Você quer ser curado? Ele disse, quero, então pega a sua cama. Porque a dificuldade não era ser curado, a dificuldade é pegar a cama. Por quê? Porque no sábado ninguém podia carregar uma cama. Mas aquele homem tinha revelação. E sabia quem estava mandando era o próprio Deus. Ele pegou a cama e foi embora. Não precisou nem de entrar na água, porque quem agitava a água estava passando ali. Ó. Tá? Era aquele mesmo que estava passando ali, é o que estava agitando a água. E logo o homem lá na frente, porque sempre tem aqueles que não entendem a mensagem, né? Chegou lá na frente e falou, mas você não pode fazer isso. Ele falou, mas quem me curou falou que eu posso. Quer dizer, importa obedecer a Deus do que os homens. Vocês estão vendo o que é revelação? Revelação é para algumas pessoas. Então por isso nós temos que ter esse cuidado de não apenas sentar e ficar alisando banco. Nós temos que vir na igreja sabendo que Deus está falando conosco. E obedecer e dar graças a Deus. Chegar em casa assim, graças a Deus, Deus falou comigo. Esquecer do homem que está na frente. Escuta a voz de Deus. Então aqui, por exemplo, como eu estava falando, deixa eu voltar aqui. Aí eu já li aqui. Então, essas igrejas, para não deixar assim, olha, em outras palavras, vocês vão ser condenados porque quiseram. Eu andei no meio de vocês tentando converter a vocês. E é por isso que às vezes o homem chamado William Branham entrava num lugar e aí ele falava assim, olha, eu não pretendo unir a um nem a outro, mas estou no meio de vocês tentando tirar vocês disso. Tentando tirar vocês dessa união de igreja. Pastor fulano de tal, eu sou dali. Não, você é do céu. Se você é do céu, você vai dar ouvido à palavra de Deus. Então chega de igrejismo. Sabe? Deus veio tirar o povo desse sistema. Esse é um sistema do homem. Deus veio tirar os seus filhos da mão desse sistema e colocar no sistema dele, na palavra, para o povo obedecer a ele diretamente. Ele desceu do céu, foi para isso. Então quando a era termina, por isso vocês têm que entender, era termina é no sentido espiritual, só Deus sabe. Mas eu te garanto que os eleitos também sabem. Os eleitos também sabem. Quem é eleito sabe. Quem não é, não sabe nada. Sabe? Aí fica tropeçando na própria palavra. Mas o eleito não tropeça na palavra. O eleito crê e obedece a palavra como ela é. Então, em meio a esses, por isso, assim, irmãos, ó, vocês prestem bem atenção, de 1906 até 1946, quantos anos? 40, certinho. Foi uma geração. Você viu? Foi uma geração. Aí depois entra a outra geração, de 1946 para frente, que foi a geração tanto de judeus que retornou para a Palestina, quanto a geração que viu esse filho do homem andar. Por isso Jesus diz, e esta geração não passará sem que todas as coisas aconteçam. Oportunidade para os gentios.
Porque logo, logo que essa oportunidade passasse, é claro que você pode estar pensando, mas nós que estamos agora? Você é eleito de Deus, que foi chamado para fora. O chamado para fora recebe a palavra, porque ali você nota que quando Noé recebeu aquela mensagem, que ele começou a pregar, a fazer a arca, ali já era aquela terceira etapa, quando não entraria mais nada a não ser os eleitos. Era só os eleitos que iam entrar, o resto ia ser tirado. Como a casca, como a gente até cita sobre o milho que você planta, você só vai colher o grão, o resto vai para o fogo. Então, é isso que está acontecendo. Em meio a todas as cascas, há algumas sementes que estão ouvindo a voz de Deus do lado de fora. Sai dela, povo meu. Sai dela de onde? Da organização. Porque se você acredita tanto num pastor, você rejeita o verdadeiro pastor. É claro que você tem que dar honra a um homem que prega a palavra. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Quem está aqui é o próprio Deus hoje. Tá? Vocês têm que entender como foi no dia de Noé. Quando foi no dia de Noé, tinha terminado as eras, todas. Tinha terminado as eras, agora o próprio Deus desce e fala agora, tudo que já aconteceu agora vai ser exterminado. Mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Mas as eras já tinham terminado. Aquilo que podia viver, já tinha um prazo para viver. 120 anos. Não viveria mais. Ali era o final. Mas quem falou? Deus. É a mesma coisa hoje, irmão. Mesma coisa. O próprio Jesus falou que isso ia acontecer. E foi ele que falou em São Mateus aqui, E não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quinta-feira mesmo eu estava pregando aqui sobre o Israel predestinado, tá? E aqui nós podemos ver que esse Israel predestinado estão lá. E quando esse Israel predestinado sair de lá, tudo aquilo ali acaba. Vai vir um dia que vem uma destruição para acabar com tudo. É a mesma coisa com os gentios. O que segura o juízo é a noiva. O que segura a destruição do mundo é a noiva e os predestinados judeus. É que segura o juízo total, a destruição do mundo. É esse povo que está entre os gentios e Israel predestinado. E segura, Deus não destrói o mundo por causa desse povo. Mas o dia que Deus tira esse povo, não fica um ser humano na terra, em carne humana. Haverá uma destruição total. Deus já está irado há muito tempo. Você vê que aquela mensagem que foi pregada sobre Deus está irado, foi em 1958. Deus está irado e desgostoso. Olha onde ficou. Mas por que ele não destruiu? Por causa do eleito. O eleito que ia aceitar a mensagem. E a mensagem tem que ir até o eleito. Não o incrédulo. A mensagem nunca vai a incrédulo. A mensagem vai ao eleito. Então a voz de Deus vai ao eleito, aonde ele estiver. Esse eleito vai ouvir a voz de Deus. Então, deixa eu ler aqui uma outra mensagem aqui. Veja aqui, o que eu quero mostrar, como eu estou falando sobre o final, para os irmãos entenderem o que é final da era. Porque a final da era, mas por que nós estamos aqui? Não tem nada a ver com carne. Vocês notam que em Apocalipse 4, João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor? Ele foi arrebatado em espírito. Sabe? Deus não vai levar essa carne.
Os filhos de Deus, eles entendem a palavra pelo Espírito. É espiritualmente falando. Deus não vai levar essa carne aqui, sabe? É por isso que nós não temos que ter Deus só na cabeça, você tem que ter Deus aqui embaixo. Ter uma revelação do que está acontecendo aqui, sabe? E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E viu coisas. Você não está vendo coisas que o mundo não está vendo? Pois é, porque você foi arrebatado em espírito. Aí você pode ter revelação maior. Sabe? O incrédulo não adianta. O incrédulo não vai ver nada disso. O incrédulo vai ficar mais irado. Mais irado. Você sabe, deixa eu voltar antes de ler aqui. Vocês têm que recordar uma coisa. Quando Jesus expulsou aqueles demônios de Gadareno tinha quase todo tipo de demônio nele. Gadareno ficou livre. Mas depois que aqueles espíritos passaram pelos porcos, aqueles espíritos ficaram mais sujos ainda. E quem pega um espírito daquele fica pior, porque já passaram pelos porcos. É terrível, mas é a verdade. Mas Gadareno ficou livre, porque ele aceitou Jesus. Ele aceitou a revelação do dia. Então ele ficou livre daqueles demônios. E ficou tão livre que ele procurou a melhor coisa: vestir roupa e revestir do Espírito. E obedecer a palavra. Ele ficou livre mesmo. Porque quando a pessoa... Olha, irmão, um dos demônios que existe é você estar seguro numa igreja. É um demônio. Solta isso, tira isso de você e segura na mão de Deus. Para você ir embora. Então, eu vou ler aqui 70 semanas, número 3, só para os irmãos entenderem o que é esse percurso desse movimento quando a era tem terminado. Então, escute bem aqui. No parágrafo 113 da 70 semana, número 3. Agora, se estamos vivendo nesse último dia, nesse dia final, ao final dessa era, aonde estamos? Vocês olham lá está, tá vendo? Vocês notam que ali, quando o mensageiro fez, ele colocou aquela... Mostrando sim, é claro. Não que o eleito está naquela situação. O eleito está fora daquilo ali. O eleito está em outro lugar, chamado para fora, no sentido assim, eu não pertenço mais à era, eu pertenço a Deus. Então, o Deus que está aqui para nos tirar, você pertence a Ele. Esse aqui que eu estou falando, no mundo ainda. Deus está aqui no mundo para tirar um povo. Mas você não pode estar pertencendo a uma igreja mais. Você tem que estar pertencendo a Ele. Você tem que estar no sistema dele. Então, quando ele fez aquilo, mas quando aconteceu na lua, o que haveria sinal na terra e no céu. Mas quando aconteceu na lua, quando chegou no 7º estágio, estava completamente escura. Não haveria mais nada na era. Provando, sim, Deus provou pelos acontecimentos na lua, depois que o William Branham fez, e Deus provou na parede, para crente. Tinha mais ou menos 500 pessoas, na hora que ele estava pregando, Deus desceu, como desceu na festa de de Belsazar, e desenhou as eras com o próprio dedo dele. E foi Deus que fez. Para provar assim, esse mensageiro que eu enviei é verdadeiro, o que ele fez está certo, e eu vou provar para vocês aqui na parede também. Para crente, não para incrédulo. E foi provado, tá? Então vamos aqui agora. Note aqui, veja essa linha desenhada aqui, atrás, onde Deus tratou, ou nunca tratou com os judeus. Tomou ele longo tempo para alcançá-los, tomou ele 40 anos para colocá-los na condição que ele pudesse destruir a todas as nações. Deixa eu ler a escritura que eu falei que eu ia ler. Vamos aqui, não precisa dos irmãos abrir não. No livro de Lucas 21, a partir do verso 20. Só para os irmãos verem uma coisa aqui.
Quando eles rejeitaram a Jesus, então Deus colocou eles numa condição e demorou 40 anos para Titus, o general romano, vir destruir a eles. Por quê? Porque 40 é número de juízo. Então, demorou 40 anos. Eles rejeitaram a Jesus e viveu tranquilo, pensando assim, ó, nada vai acontecer. Mas o próprio Jesus, aqui em São Mateus, aqui em São Mateus 24, o próprio Jesus, no verso 15, ele disse, ó, orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado, nem no inverno nem no sábado. Ainda pediu para os judeus orar para aquilo não acontecer no inverno, porque era cheio de neve, e nem no sábado, porque as portas de Jerusalém estavam trancadas. Mas como eles não acreditavam em Jesus, eles não oraram. E Tito, general romano, chegou bem num sábado e sitiou Jerusalém. Esse que é o problema aí, nós vamos ler aqui para vocês verem. A partir do verso 20. Mas quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes para que cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, os judeus. E ai das grávidas, porque ia a maior dificuldade para sair, né? Tem gente que aplica isso agora, mas isso foi lá, com os judeus, porque no verso 24 está dito, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Agora, irmãos, é um processo também. Tem muitas pessoas que falam assim, mas por que eles estão lá? Cessou esse tempo? Não, só cessa quando a noiva for embora. Aí sim, aí o tempo que vão mandar, os dois profetas vão mandar no mundo. O poder deles é o poder de Deus, eles vão mandar no mundo. Não importa quem seja presidente ou quem seja, Moisés e Elias, com o poder de Deus, vai mandar no mundo. Tá? Então, outra coisa que eu quero voltar aqui, deixa eu voltar aqui. Como nós estamos indo, como eu li aqui na quinta-feira, mas eu quero ler para os irmãos entenderem isso aqui, ó. E então Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Então, quando a noiva subir, então aí completa. Aí sim, haverá uma mensagem pregada lá. Depois dessa mensagem, haverá uma destruição no mundo. Aí a terceira guerra mundial vai acontecer. Por que ela não aconteceu ainda? Porque Deus tem eleito tanto em todos os países e em Jerusalém. Só por isso que não aconteceu a terceira guerra mundial. Os comandantes aí, qualquer um desses aí, está afim de apertar um botão para destruir tudo, mas tem um dedo de Deus que não deixa. Vocês notam que uma mensagem, o que foi pregado numa mensagem? Quando eles pregaram, naquele tempo, dizendo, para eles só faltava 3 minutos para meia-noite, Deus segurou o tempo com a mão. Falou assim, para vocês é 3 minutos, mas para mim é quando os filhos de Deus saírem. Segurou o tempo com a mão, para não haver a destruição. Já pensou, se Deus segura o tempo com a mão, quem é que vai mudar? E Ele está segurando até esses eleitos sair da terra. Então aqui está escrito assim, deixa eu ler aqui. Eu creio que está aqui, ó. 126 da mensagem, 70 semana, número 1, 126. Israel está regressando à sua terra. E isso foi
quando foi pregada em 1961, porque nós vamos continuar lendo aquela mensagem. 1961 foi pregada 70 semanas. Israel está regressando à sua terra, o dia em que Deus determinar que Israel seja uma nação. Este é o dia que nunca mais haverá outro gentil salvo. Nunca mais. Por quê? Porque o rapto acontece. O dia que Moisés e Elias descer para pregar lá, o rapto acontece. E aquele que, como estava falando, aquele que está fazendo intercessão por nós, porque nós estamos aceitando a mensagem aqui, ele sai daquela posição. Por que ele sai? Ele não sai da posição para os judeus, mas sai para nós. Por que ele sai? Porque ele vem buscar noiva nas nuvens. Ele deixa de ser o sumo sacerdote para ser o filho prometido, para buscar a sua noiva, como Isaac veio encontrar com Rebeca no meio do caminho. E a hora dá certinho, porque Rebeca era obediente à mensagem do mensageiro. A noiva também é. Rebeca não conhecia aquele mensageiro. A Rebeca não conhecia. Ele foi, é tanto que o mensageiro falou com Abraão, falou assim, olha, é melhor eu levar seu filho lá. Ele falou, não, meu filho não volta lá. Meu filho não vai voltar lá. É a mesma coisa, Jesus não vem aqui, ele vem nas nuvens. Amém. Jesus está aqui com o Filho do Homem, preparando o povo para encontrar com ele. Mas ele mesmo não vem, mas ele enviou um mensageiro. Amém. E aquele mensageiro foi e levou poder para trazer Rebeca. Então prova que a mensagem desse mensageiro tem poder. Para levar Rebeca para encontrar com ele nos ares. E levando, mas ele orou a Deus e pediu, olha, Senhor, o próprio Abraão falou assim, não, meu filho não vai, é você que vai buscar uma esposa. Quer dizer, você vai jurar que você vai fazer isso. E ele foi, mas ele orou e pediu a Deus, falou assim, olha, a donzela que chegar, porque era uma prova dura, né, para dar... às vezes água para 10 camelos ou mais, mas a donzela que eu pedi água e ela trouxer e oferecer para dar água para os camelos, então é essa. E chegou exatamente a verdadeira, foi a primeira a chegar. E o teste foi feito e logo chegou na casa e os pais quis segurar. Por isso, irmão, se você é um eleito, nem seu pai te segura. Se você é um eleito, nem seus filhos, nada, nem família te segura aí para o céu. Você irá de qualquer maneira, você deixará toda incredulidade. Os pais falaram, você não quer deixar para outro dia? Não, eu vou com ele. Nunca tinha visto aquele homem. Não, eu vou com ele. Decidiu ir. Quando estava indo, logo ela avistou um vindo de lá para encontrar com ela. Ela perguntou ao mensageiro, que você tem que perguntar ao mensageiro, tá? Porque o mensageiro é que conhece aquele que enviou a ele, tá? Você tem que perguntar. Então Rebeca perguntou, e aquele? Aí ele falou, aquele é o meu senhor que está vindo. Ela colocou um véu e sabia que ia encontrar com ele. E ele encontrou exatamente no meio do caminho. Jesus vem até as nuvens. E ela sai daqui e ele vem de lá e encontra no meio do caminho. E leva ela para a ceia das bodas. Para nunca mais lembrar de problema aqui na terra. Nunca mais vai lembrar de filhos obedientes. Nunca mais. Acaba. Isso acaba, tá? Lá é só gozo, você não vai ter tempo de lembrar de problema. Os problemas vão ficar aqui, nesse aqui, ó. Os problemas ficam com esse aqui. Você sobe em outro corpo que não tem problema e não vai ter problema. É isso que nós temos que ver. Ainda tem mais tempo ali. Deixa eu
voltar a ler a mensagem que eu estava lendo aqui. Falando sobre os judeus, né? Então, aí ele está falando. Veja essa linha desenhada ali atrás, onde Deus tratou, ou nunca tratou com os judeus. Tomou ele 40 anos para colocá-lo na condição, para colocá-los na condição que ele pudesse destruir a todas as nações, exatamente nos dias dos gentios. Ele tinha que colocá-los em condição antes que ele pudesse fazer cumprir a sua palavra. Vê o que eu quero dizer? Quem entende, diga amém. Amém. Quero estar seguro de que vocês o captaram. Amém. Agora, o que ocorreu? Olhe essa parte superior dessa última era da igreja. Veio essa pequena extensão. Os dias dos gentios estão terminados. Viu o quê? Agora, por isso que você tem que entender que esse período que o Filho do Homem andou em meio às igrejas era para tirar todos os eleitos da mão dos homens, para deixar com ele mesmo aqui na terra. Quer dizer, ele agora está cuidando. Deus sabia muito bem que vencer o diabo aqui não seria apenas dizer assim, eu sou de tal igreja. Ele sabia que isso não ia valer. Mas o que ele fez? Ele mesmo desceu. Falou assim, eu vou andar no meio deles. Eu vou estar na frente deles. Porque ele sabe que o diabo está furioso. Ele sabe que o diabo está numa situação, porque ele sabe que o tempo dele já... Porque você sabe o que é o tempo do diabo? No sentido aqui, é enquanto houver essa carne. Ele tem direito de trabalhar. O dia que acabar essa carne, coitado, aí ele vai ser amarrado por circunstâncias, porque não haverá ninguém para trabalhar. Então ele quer aproveitar o máximo hoje, para aproveitar essa carne humana, para fazer com que todo mundo obedeça a ele. Mas os eleitos não fazem isso. Os eleitos não fazem exatamente, sabe por que os eleitos não fazem? Porque os eleitos conhecem o seu Deus. E Deus está aqui, e Deus é esta mensagem. Vocês têm que entender que Deus é essa mensagem hoje. Assim como Deus era a mensagem de Noé. Deus é essa mensagem. Então dá ouvido a essa mensagem que você sai da terra e o diabo foge de você. Se não dá ouvido, o diabo sempre vai estar no seu pé. No pé, não só no pé, está na frente, em qualquer lugar, e te alcança. Mas se você tiver com essa mensagem, ele nunca vai te alcançar. Ele pode até fazer alguma coisa, te atormentar e tudo mais, mas ele nunca vai te alcançar. Porque o verdadeiro comandante está aqui. E esse comandante é aquele que venceu Satanás no Calvário. Salmo 24, verso 7. Ele está aqui. E também no livro, outra coisa que deixa eu ler aqui. Veio aqui, Daniel, no livro de Daniel. Daniel, não preciso dos irmãos abrir, eu vou só ler aqui. Daniel, capítulo 12, está escrito aqui, escute bem aqui. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado no livro. Isso está incluído todo mundo, os judeus e os gentios. Quer dizer, naquele tempo é esse tempo que nós estamos vivendo. E Miguel é Cristo. E Miguel é o que vence o diabo. Ele venceu ele em todas as lutas. Só que quando chegou aqui na terra, como ele era o próprio Miguel, se tornou um sacrifício ali, que era um homem, ele deixou Satanás levar ele até na cruz. Satanás pensou assim, dessa vez agora eu venci ele. Só que ele esqueceu que ele era todo poderoso. Que no terceiro dia ele levantou. E levantou e foi lá no inferno.
antes que ele tomasse o corpo de novo, ele foi lá no inferno e o diabo estava lá tranquilo, pensou assim, dessa vez ele foi derrotado. Mas não foi. Deus, ninguém derrota Deus. Quando ele pensa que não, é ele lá. E aí? E agora? O que que vai fazer? E antes ele tinha alguma segurança, ainda tinha chave na mão e tudo, mas dessa vez nem chave mais ficou. Dessa vez ele falou assim, ó, tudo que você achava que tinha, agora você não tem mais. Pegou tudo. Você não tem mais nada agora. Então hoje, irmãos, é claro que ele é um espírito, ele está tentando. Mas ele é um derrotado. Ele já é um derrotado no sentido de não herdar nada. Mas por ele ser um espírito, o que ele faz? Ele ainda, enquanto houver carne humana, ele vai tentar. E vai tentar tirar o máximo do céu. O máximo. Tudo que ele puder fazer, ele faz. Ele pode até pegar essa mensagem e te falar, te mostrar até certo ponto que você tem conhecimento e te derrubar nela, mas ele não vai te dar toda a revelação, porque ele não tem. Essa revelação cabe ao próprio Deus. Isso aconteceu lá naqueles dias. Jesus, falando sobre o Filho do Homem, ele falou o que eles estão falando sobre mim? Sobre o Filho do Homem. Falam que é Jeremias, é isso, é João Batista que ressuscitou. E vós, o que dizeis que eu sou? Aí um crente mesmo, né, levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus. Mas não ficou só naquilo, não. Que não era, ele não parou ali, não. Ele falou com ele, falou assim, Pedro, olha, você está me vendo, assim como você está me vendo, Judas também está me vendo. Só que essa revelação que você teve, Pedro, veio lá de cima. Está vendo? E essa chave, e é claro, ele deu essa chave para Pedro. Você sabe que aquela chave é a revelação? E ele diz que todo dela, você tem que obter ela do céu. Essa chave chama revelação. E só Deus te dá essa revelação. E ela vem do céu. Jesus, é claro, Deus era aquele homem ali, era Deus em carne. Mas ele disse, foi meu Pai que te revelou isso. Foi o Espírito que revelou isso. A carne e o sangue não te revelou isso. Que como se estivesse falando assim, se a minha carne, se você tivesse obtido a revelação pela carne, Judas também tinha, Caim tinha. Não, mas a revelação vem do céu. Somente a revelação vem para os eleitos. E só Deus tem essa revelação contida para dar a quem Ele quer. Não é questão de chorar e falar, eu vou chorar para não é isso. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então a pessoa pode orar, jejuar 40 dias e 40 noites, se ele não receber a revelação, ele não recebe nada. Sabe? Ele pode até passar fome e tudo mais, o principal é a revelação. Sabe? Então isso que nós queremos obter, é revelação da palavra. Tá? Eu quero ir só mais um pouquinho aqui. Deixa eu ler o que eu estava falando aqui sobre os dois profetas. Então eu vou ler aqui o sexto selo. Sobre o sexto selo aqui, 294. Aí falando sobre Apocalipse 11. Eles têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga. Quem tem esse poder? Moisés e Elias. É tanto que a ciência nunca descobriu. Esse selo está oculto a qualquer ser humano. Só Moisés e Elias que vai descobrir esse selo. A ciência pode descobrir, pode ver como é eclipse e tudo mais, mas esse acontecimento aqui, a ciência nunca vai descobrir. Isso aqui está exatamente seguro com Deus até que os dois profetas chegam para revelar isso.
É eles que revelam esse selo. E ai de quem estiver na terra nesse tempo. Ai daqueles. O que é isso? O que pode trazer essas coisas a não ser a palavra? Eles podem fazer o que eles quiserem com a natureza. Aqui está. São eles que trazem este sexto selo. Eles o descobrem e o abrem. É o poder de Deus para interromper a natureza. E somente eles têm a palavra pela boca. Para interromper a natureza. E dizer, e como eu estava falando, não sei se foi na quinta-feira o que eu falei, aqui, se eles dissessem, ó, o sol só vai sair daqui 10 dias, vai acontecer. Porque o poder vai estar na boca deles. Aí, irmãos, eu creio que nós devíamos ter uma liçãozinha também. Esse poder para você sair, saiu da boca dele. Saiu porque essa mensagem é Deus falando. Então esse poder já saiu para você sair da terra. Você tem que crer que essa mensagem é Deus aqui. Sabe? Então, a mensagem, o poder de ressurreição, é Jesus aqui na terra, para ressuscitar o povo. Então, vamos mais um pouquinho aqui. É o poder de Deus para interromper a natureza. Veja, o sexto selo é completamente uma interrupção da natureza. Vocês compreendem isso agora? A congregação diz amém. Aí está o seu selo. Quem o produz são os profetas do outro lado do rapto. Não dentro do período do rapto, mas do outro lado. Quando o rapto acontecer, eles produzem esse selo. Sabe? E é claro, vocês notam que nós estamos tendo a revelação desses, não dos acontecimentos, mas das coisas que vão acontecer. Por quê? Porque Deus enviou um profeta para revelar todas as coisas. Agora, nós não queremos estar no período dos acontecimentos. Nós não queremos, nós queremos já sair fora pela revelação que nós obtivemos já. Desse rapto. Haverá um rapto antes disso. Então, nós queremos estar prontos para esse rapto. Então, diz aqui, com o poder de Deus, a palavra de Deus, eles condenam a natureza, eles podem trazer terremotos, transformar a lua em sangue e fazer descer o sol, ou qualquer coisa que ao seu comando. Amém. O que eles falar vai acontecer. Se eles pedirem também para o sol esquentar, para abrasar, até vai acontecer. Que aí já é o poder. Por isso que as pessoas têm que entender, os incrédulos deviam entender. O poder de Deus, depois que Deus parou de falar haja, e que colocou profetas na terra, o poder de Deus vem através da boca desses profetas. Para qualquer coisa que deve acontecer. Para a destruição do mundo, ou qualquer coisa, como veio pela boca de Noé. Quer dizer, Deus falou com Noé. Deus falou foi com Noé. E Noé anunciou aquela geração. Hoje nós lemos, é como se fosse assim, ó, Deus falou, mas Deus falou foi com Noé. Aquela palavra ali, quem ouviu só Noé. O mundo não ouviu. Hoje o mundo todo sabe disso. Mas por que o mundo todo não sabe dessa mensagem? Porque essa mensagem é só para eleito. Ah, é a mesma coisa. Lá tinha aquilo lá. Hoje todo mundo lê. Como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. E esse será? E aí? Porque lá todo mundo sabe, aconteceu. Aconteceu, mas aqueles incrédulos não soube disso. Não soube. Eles pensaram assim, não, esse homem está louco. Esse homem fazer um barco num lugar seco, sem chuva, ele não deve estar com a cabeça boa. E um homem com 500 anos já de vida, né? E começar a fazer uma arca, quando ele começou já tinha 500 anos. E começa a fazer uma arca. E dizendo que os filhos dele iam entrar, pois ele não tinha nenhum ainda.
Vocês já pararam para pensar isso? Vocês lembram que eu li aqui na Bíblia, em Gênesis capítulo 10 e 11, que o primeiro filho de Noé, quando eles desceram da arca, ele estava com 98 anos? E eles demoraram 100 anos para construir a arca? Então não tinha nenhum filho. Ele falou, mas vai entrar meus filhos e minhas noras. Mas não está suas noras e seus filhos. Mas Deus que prometeu aquilo, daria aqueles filhos. E aconteceu. E para o incrédulo é duro. E hoje é a mesma coisa. Essa mensagem é dura para os incrédulos. Dizer que essa mensagem vai tirar um povo para o incrédulo, ele morre de raiva. E o eleito fica satisfeito de ouvir essa verdade. Amém, amém. Deus abençoa, nós vamos terminar. Vamos terminar e eu creio que já, para hoje, é um ensinamento que dá. Se o rapto tiver que acontecer amanhã, ouvindo uma mensagem dessa, nós estaremos prontos para ir embora, né? Que é o que nós estamos esperando. Essas guerras acontecendo todo dia e tudo mais, isso vai só piorando. Como eu falei, é claro que Israel... como sempre a gente fala assim, se acontecesse de uma destruição total, é porque o rapto já aconteceu e os dois profetas já pregaram. Mas nós cremos que não aconteceu nada disso. Enquanto a noiva não foi embora, enquanto o Moisés e Elias não pregaram para os 144 mil, não pode haver uma destruição lá. Porque quem segura lá é esses verdadeiros judeus que estão lá. Ninguém sabe, mas Deus sabe qual. E ele sabe quando os dois profetas chegarem, ele sabe que aqueles dois profetas é verdadeiro também. Porque eles são eleitos. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. É claro que tudo que a gente faz aqui está aqui na palavra, tá? O irmão Jairo, essa semana é a Semana das Crianças, né? Você sabe o que é Semana das Crianças? É um descanso para as crianças. Pedido de oração, Ana Clara, irmão Zé Muco, pede oração, que está passando mal. Mensagem dos ouvintes da internet. Estamos amando seus cultos. Evangelista Joaci Trindade do Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Está falando, estão amando seus ensinamentos. Que Deus te abençoe, abençoa a todos os irmãos aí também de Porto Alegre. Que Deus abençoa a todos os irmãos que estão ouvindo através da internet. Essa mensagem que nós pregamos aqui é exatamente assim, para alcançar os eleitos em todos os lugares, aonde estiver eleito, e que a nossa voz chegar para esses eleitos também, né? Mas o que eu estava falando, como é dia das crianças, o que é dia das crianças? É um descanso que dá sempre para as crianças. Então, o que nós vamos fazer? O irmão Jairo e a esposa dele comprou umas lembrancinhas para as crianças. Na hora que terminar o culto, lá fora, essas crianças vão receber essas lembrancinhas, tá? Todas as crianças. Agora, alguém pode estar pensando, está fora da mensagem? Não, eu estou fazendo exatamente porque está na mensagem, tá? Até hoje, Billy Paul, é claro que assim, a gente não crê num Natal, mas você sabe que criança é criança. Você nunca vai mudar a mente de uma criança num sentido. Por exemplo, mas meu filho nasceu num lar cristão, por ela ter nascido num lar cristão, ela tem que ser diferente, porque nasceu num lar que não é cristão. Ela sempre é criança, em todo lugar. No lar cristão ou não no lar cristão. Agora, os ensinamentos, a partir da data que vai crescendo, é que muda. Mas criança é criança em qualquer lugar. Essas crianças, por exemplo, agora nesses dias de criança, não custa nada, o profeta fazia isso. Sempre fez, e o Billy até hoje faz. Então aqui, por exemplo, várias, se vocês quiserem, ler reprovação por causa da palavra, no parágrafo 53, lembrando-nos do Senhor, parágrafo 5,
E eu vou ler aqui na mensagem onde está ele, o rei dos judeus, só um parágrafo, que é o parágrafo 3, para a gente fazer isso. Então ele disse aqui, ó, eu estava pregando essa mensagem de manhã, ele disse assim: e eu creio nessa manhã que eles têm alguns presentes para as crianças. O irmão Neville diz: isso já foi providenciado. Tá? Os presentes para as crianças, tá vendo? Então, irmão, não tem nada a ver. Porque às vezes, mas o que? Não tem nada a ver. Uma criança pegar uma coisinha ali fora, não, tá? Não tem nada a ver. E não diz que não fazia dentro da igreja, mas nós vamos fazer lá fora, tá? Então, não sai sendo incrédulo, não. Tá bom? É por isso que eu estou falando, tudo que nós fazemos aqui, nós podemos ler na mensagem. Vocês creem na mensagem? Então, nós vamos orar, nós vamos nos colocar em pé, e o irmão Joacir Trindade de Porto Alegre, e nós vamos orar pela sua família também, irmãos, e por outros irmãos que eu creio que depois vai ouvir também a mensagem, né? E por todos os irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqui está esse pedido da Ana Clara Mouco, pedindo oração, Senhor, porque ela não está passando bem. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, dá a ela, Senhor, saúde, Pai, que ela possa ficar bem, que ela possa deitar e dormir em paz, e que esse mal desapareça dela, Senhor. Meu Deus, também nós vamos orar, Senhor, pelos irmãos, Senhor, os ouvintes, Senhor, através da internet, como esse irmão aqui, Pai, estava ouvindo, Senhor, a pregação. Meu Deus, abençoa, Pai, esse irmão, abençoa a sua família, abençoa a todos os irmãos ali, Senhor, de Porto Alegre, e em todos os lugares aonde os irmãos estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Meu Deus, enche eles da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor, assim como nós cremos que o Senhor está aqui nos ajudando. Pai bendito, e neste momento, Senhor, nós estamos partindo, Senhor, saindo para os nossos lares. Nós pedimos também uma bênção para todos os irmãos que estão aqui nesse momento, Senhor, que vão embora para casa, que o Senhor leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma semana abençoada para aqueles que trabalham, Senhor, ajuda eles e ajuda, Senhor Deus, a cada família, não deixe que seus filhos adoeçam, Senhor, meu Deus, que o Senhor seja uma saúde total na vida de cada um, meu Deus, e muito mais eu peço revelação para cada um de nós, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos.